Senhoras e senhores, boa tarde. Iniciaremos a sessão vespertina do seminário Solo e Água no contexto de desenvolvimento em bacias hidrográficas. Convido os presentes a ocuparem as cadeiras da frente. E lembro a todos para assinarem a lista de presença para emissão dos certificados. O painel que se dará agora tem como tema Governança do uso do solo e da água. Teremos 30 minutos de explanação de cada componente da mesa e 30 minutos para perguntas após a exposição. Estão convidados a compor a mesa o debatedor Felipe Costa, secretário da Divisão de Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores. O mediador Frederico Calazans, secretário executivo da área de irrigação da Codevasf. Isis de Oliveira Alves, chefe da Unidade Regional de Meio Ambiente da Codevasf, em Bom Jesus da Lapa, Bahia, com a palestra Educação Ambiental como forma de governança ambiental em perímetros públicos irrigados na 2ª Superintendência Regional da Codevasf. A professora doutora Maria do Carmo Sobral, coordenadora do projeto Innovate, projeto Itaparica, Pernambuco, Brasil, Alemanha, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Tecnológica de Berlim, com a palestra Relações entre Mudanças Climáticas e Formas de Uso da Terra e da Água do Reservatório de Itaparica. E Tony Jarbas, pedólogo, doutor em Matéria Orgânica do Solo da Embrapa Semiárido, com a palestra Matéria Orgânica do Solo, sua importância e manejo em sistemas agrícolas produtivos. Informamos que aproximadamente às 15 horas haverá uma pausa para o coffee break e após o debate haverá a apresentação de pôsteres. Passo a palavra. Já são. Não, daqui a pouco. Bom, então informamos que aproximadamente às 16 haverá uma pausa para o coffee break. E após o debate haverá a apresentação de pôsteres. É porque são 3 palestras, meia hora cada uma, né? Desculpa intervir, certo. Viu, Lu? Tudo bem. Passo a palavra ao mediador do painel, Frederico Calazans. Boa tarde, pessoal. Só para descontrair um pouco, porque realmente a gente teve que dar um desconto por conta do horário de verão, né? Para que todos lá das superintendências regionais que estão participando aí ao vivo pudessem assistir os debates. Bom, para a gente poder começar aqui, nós temos 3 painelistas, meia hora para cada um. Seria muito bom que a gente já fosse logo para as palestras, porque senão a gente atrasa, né? Então, primeiramente, agradecer a organização aqui, os colegas que estão à frente da organização, agradecer todo o apoio que a Codevasf deu e os demais parceiros ao evento, e agradecer a todos que se dispuseram a estar aqui nesse painel conosco para discutir sobre governança do uso do solo e da água. Então, eu convido aqui quem vai começar aqui por ordem deveria ser o Tony Jarbas, porque pela manhã era para ter tido a sua palestra, né, Tony? Então a gente começa com o Tony, passamos depois para a Isis, tá bom, Isis? Depois passamos então para a doutora Maria do Carmo. Pode ser, doutora? Então vamos fazer dessa forma. E para que todos possamos aproveitar melhor as apresentações, convido aqui a mesa a se desfazer nesse momento para a gente poder assistir melhor as apresentações. Obrigado.
Boa tarde a todos. Inicialmente quero agradecer ao convite feito pelos organizadores para estar participando desse evento. Também me desculpar, houve um atraso no voo, acabou que comprometeu, não deu para chegar aqui pela manhã, mas estamos aí, tá certo? Bom, enquanto o pessoal coloca ali o slide, vou dar um aviso. Considerando que nós temos uma plateia altamente heterogênea, eu já esperava isso, porque já é o segundo ano que eu venho participar desse evento, eu dividi minha palestra em duas partes. Vai ter uma parte introdutória, onde eu vou abordar aspectos da matéria orgânica, solos e agricultura, para a gente dar uma nivelada, e depois vou apresentar os resultados dos nossos trabalhos com matéria orgânica lá na Embrapa Semiárido. Bom, então está aí o tema da nossa palestra, matéria orgânica do solo, sua importância e manejo em sistemas agrícolas produtivos, principalmente nos cultivos irrigados, ok? Vamos, para que a gente chegue a um nível de nivelamento, vamos entender um pouco sobre matéria orgânica do solo, sistemas agrícolas produtivos e modelo de produção. O sistema agrícola produtivo é aquele sistema que busca a máxima produtividade econômica. E nos trópicos nós não podemos pensar numa máxima produtividade econômica sem pensar no uso da matéria orgânica na agricultura.
Porque a máxima produtividade econômica, ela está relacionada a fator clima, planta e fator solo, como potencial para a obtenção dessa máxima produtividade econômica. O fator clima está relacionado às questões de luz, calor, precipitação. O fator planta, por sua vez, relacionado ao tipo agronômico das culturas e à adaptabilidade das plantas aos ambientes. O fator solo, no que diz respeito à sua fertilidade, tanto física quanto química, está relacionado à presença de água, calor, oxigênio, permeabilidade dos solos, pH e nutrientes. Todos esses itens estão diretamente relacionados à presença de matéria orgânica no solo, que por sua vez está ligada à estrutura. Solos desestruturados são solos pobres em matéria orgânica. Então a matéria orgânica do solo favorece a organização estrutural do mesmo. Desta forma, os solos passam a ter um efeito, uma contribuição dentro daqueles itens para a máxima produtividade econômica. Mas a quantidade de matéria orgânica e a sua qualidade depende também do fator genético, do tipo, né, de plantas que entram no sistema, gramíneas, leguminosas, oleaginosas. Então esta é a cadeia do sistema agrícola produtivo. Pensando em modelo de produção, o modelo de produção compreende um arranjo espaço-temporal, né, de espécies animais e vegetais, e determina a frequência, a quantidade e a qualidade do material orgânico no solo. Interfere na taxa de mineralização da matéria orgânica e determina a quantidade e a qualidade da mesma. Portanto, diretamente relacionadas às questões estruturais. A pergunta que se faz é: por que a matéria orgânica é componente-chave da sustentação dos sistemas de produção nos trópicos? O Brasil tem 60% da sua cobertura pedológica composta por solos bastante intemperizados, latossolos e argissolos. Essas duas classes de solos têm na sua composição granulométrica a caulinita, um argilo mineral não expansivo 1:1, com baixa quantidade de cargas elétricas. Então esses solos muito intemperizados são solos que apresentam uma capacidade de troca catiônica, uma capacidade de fornecer nutrientes para as plantas muito baixa. E como a matéria orgânica é o tripé da sustentação do sistema, né, envolvendo a questão de água, ar e nutriente, a presença da mesma vai favorecer a máxima produtividade econômica. Aqui, para vocês verem, eu apresento vários efeitos primários, secundários e sobre o ambiente da matéria orgânica. Destaquei em vermelho os que estão mais relacionados à presença da água e à questão de nutrientes. Então, a gente pode ver que ela favorece o aumento da capacidade de retenção de água, aumento da estabilidade de agregados, aumento da infiltração, aumento da disponibilidade de nutrientes através da mineralização e aumento da disponibilidade de águas para as plantas. Entre todas as outras que vocês podem ver neste quadro. Então, são funções da matéria orgânica, funções positivas da mesma no solo. Por que, então, é que vai haver uma maior quantidade ou disponibilidade de nutrientes e maior retenção de água na presença da matéria orgânica? Por isso, a matéria orgânica, ela se apresenta com a capacidade de troca de cátions de 200 a 300 centimol de carga por quilo. Se compararmos essa capacidade de troca com a caulinita, argilo mineral presente na maioria dos solos que são irrigados por aí, olha só, de 0 a 1 centimol de carga por quilo. Então é uma diferença muito absurda. Isso é carga elétrica, é carga para reter nutrientes. E esses solos intemperizados são desprovidos dessas cargas, porque essa argila aqui, ela tem poucas cargas. Então a matéria orgânica se faz necessária para que a gente aumente isso e haja uma melhor fertilidade. Essa maior CTC da matéria orgânica está relacionada a uma grande superfície específica que a mesma apresenta, também quando comparamos com a caulinita, olha, uma superfície específica muito pequena, tá certo?
Então, essa característica coloidal da matéria orgânica é quem faz ela ter uma importância fundamental nas questões de absorção de nutrientes, retenção de água no solo. No que diz respeito à água, aqui tem duas imagens onde a gente mostra um solo com um menor teor de matéria orgânica, aqui está o bulbo molhado, este é o comportamento, e quando esse teor aumenta, isto é um solo de textura arenosa, porém, este de cá tem um nível de matéria orgânica maior. A gente já observa que há uma retenção de água muito melhor, né, quando se compara com o solo aonde temos baixos teores de matéria orgânica. O que mostra a necessidade de cultivarmos usando a matéria orgânica quando pensamos em economia, né, principalmente no tempo atual, que nossos rios estão, né, secando e tal. Então a economia de água nos sistemas produtivos hoje é uma meta. No que diz respeito ao uso da matéria orgânica, a Embrapa Semiárido vem desenvolvendo alguns estudos lá para a região do semiárido, e entre esses estudos, avaliar as mudanças na qualidade da matéria orgânica de um agisolo sob diferentes maneios de coquetéis vegetais, usados como adubação verde na entrelinha da cultura da mangueira e do melão. Então, sabe-se que a matéria orgânica ela vai atuar tanto nas propriedades químicas quanto físicas. Só que a gente sempre pensa em quantidade de matéria orgânica. E hoje os estudos estão mostrando que o aspecto qualitativo é muito mais importante do que o quantitativo. Porque assim como tem matéria orgânica de boa qualidade, também existe matéria orgânica bastante ácida. Matéria orgânica que pode estar comprometendo, por exemplo, a organização estrutural, se ela for uma matéria orgânica de característica extremamente ácida. Normalmente, as frações da matéria, a matéria umificada, ela é dividida em 3 frações, ácidos úmicos, umina e ácidos fúvicos. As frações fúvicas são frações muito ricas em cargas elétricas, então ela tem uma importância muito grande na fertilidade. Os ácidos úmicos e umina, por sua vez, têm um efeito muito maior na estruturação dos solos, né? Então, o que se levantou na pesquisa nós temos falta de duas coisas, de cargas elétricas e de estrutura. Então, é necessário que se busque um meio termo na qualidade das substâncias úmicas para que tenhamos substâncias úmicas que atendam às necessidades de fertilidade e substâncias úmicas que atendam às necessidades estruturais. E aí é preciso buscar uma combinação de espécies para que a gente pudesse chegar a ter um equilíbrio das frações úmicas e assim atender a essa necessidade. Uma ideia que surgiu lá na equipe, no grupo de pesquisa, seria trabalhar com adubação verde como coquetéis vegetais. O que a gente chama de coquetéis vegetais é a união de várias espécies, graminhas, leguminosas, como vocês viram lá anteriormente no slide, e em diversas proporções nós fomos estudar isso para ver o que é que cada composição dessa poderia nos proporcionar em termos de qualidade e quantidade de matéria orgânica. Apaguei a luz. Então, o trabalho ele foi conduzido na estação experimental do Bebedouro. As análises químicas e físicas foram realizadas na própria Embrapa, semiárido. Realizamos a quantificação das substâncias úmicas, conforme metodologia proposta por Benítez. Extração e purificação de ácidos úmicos, conforme Swift, e aí esse material foi submetido a estudos espectroscópicos, através da espectroscopia de infravermelho, DRIFT. Mas são 2 dias, ela vai apresentar. A espectroscopia é uma técnica muito precisa. É diferente das análises químicas laboratoriais que deixam sempre margem de dúvida. A espectroscopia ela lhe afirma, ela vai no átomo e lhe diz o que é de verdade. Então é muito importante para a tomada de decisão. Bom, os coquetéis eles foram compostos dessa maneira, com leguminosas e não leguminosas, né? Talopogônio, mucuna preta, mucuna cinza, crotalária, feijão de porco, guandu, labilábio. Como não leguminosas entraram gergelim, milho, milheto, sorgo, girassol e mamona. Daí foi feita uma composição. Os tratamentos foram 6, sendo o número 6 a testemunha e a área, a caatinga, lá no estado natural. Então, o tratamento 1, 100% de não leguminosas, o 2, 100% de leguminosas, 75% leguminosas, 25% não leguminosas, o 4, 50%, 50%,
O tratamento 5, 25% de leguminosas e 75% de não leguminosas e atestemado. Então, esses coquetéis foram preparados e submetidos aos testes. Aqui é a característica do solo que foi estudado. É um argissolo vermelho-amarelo distrófico plíntico. Para quem não sabe o que é plíntico, é o ferro precipitado que aparece nesse solo devido à oscilação do lençol freático que ocorreu numa época pretérita. Horizonte diafragma, horizonte superficial é altamente desprovido de matéria orgânica, textura arenosa na superfície e média em subsuperfície. Eu chamei a atenção aqui para a textura, a gente tem 90% de areia na textura desse solo, no horizonte superficial, e uma capacidade de troca baixíssima, de 2,47, mostrando que é um solo que necessita de aportes de matéria orgânica para se tornar economicamente produtivo. Brincadeira? Depois o pessoal reclama que lá fora. Aqui estou apresentando para o senhor. Lá fora o cara, porra, não quer porra não quer fazer porra. Então são os efeitos dos coquetéis na fitomassa, conteúdo de carbono e nitrogênio. Nós fizemos alguns testes preliminares e destacamos esses dois coquetéis como sendo os mais promissores. E a gente observa que no quesito fitomassa, que essa composição de 25% com 75% de não leguminosas se mostrou mais interessante. A mesma coisa nós observamos para o carbono. Já o nitrogênio, aonde aumentou-se a quantidade de leguminosas, já era esperado, foi aonde se obteve maior quantidade. Obviamente, leguminosas são plantas extremamente ricas em nitrogênio, fazendo até simbiose, etc. Aqui, esse quadro, eu mostro para vocês os resultados no que diz respeito ao fósforo. Então, entre os 6 tratamentos, vem se destacando esse tratamento com 75% de leguminosas e 25% não leguminosas. Ele acompanha o comportamento do nitrogênio. Obviamente, a matéria orgânica, à medida que ela mineraliza, ela fornece para o sistema nitrogênio, fósforo e carbono. Né? Então, obviamente, era de se esperar que aonde tivesse aqui a presença das leguminosas, a gente, comparada com o outro tratamento, tivesse muito mais fósforo disponível. No que diz respeito ao nitrogênio, está aqui mais uma vez afirmando isso, que uma maior percentagem de leguminosas no sistema favoreceu uma maior presença de nitrogênio no solo nos anos de 2009 a 2014. Foram avaliados a cada ano desse aí os teores, né? Então, esse coquetel veio se mostrando, sob o ponto de vista de mineralização, um coquetel interessante. Mas a gente também não estava querendo pensar apenas em mineralização, porque a gente precisa estruturar os solos. Então, a gente precisa formar humus. Mineralização é inversamente proporcional ao caminho da umificação. Bom, para entender como é que andava o processo de umificação decorrente da presença desse material orgânico nos solos, nós fracionamos a matéria orgânica nas suas frações úmicas, ácido fúvico, ácido úmico e umina. E aí testamos os coquetéis e observamos que o coquetel 4 e 5 veio se destacando no que diz respeito a presenças de ácidos fúvicos, ácidos úmicos e umina. Isso comparado à testemunha. A gente observou um aumento, inclusive, de 56% aqui para o coquetel 4 e 5, em relação à presença de ácidos fúvicos, que é uma fração da matéria orgânica extremamente móvel, muito rica em cargas elétricas. A gente percebeu aqui um aumento bom de 56%, que para esses solos desprovidos de cargas elétricas é muito bom. Também foi observado que para o ácido úmico e umina, que são as frações que vão atuar muito mais na estabilidade estrutural, na manutenção da estrutura dos solos, nós também percebemos aumento
Aumentos interessantes, da ordem de 60% a 75% para ácidos úmicos e de 44% para umina. Mas foram 2 coquetéis que deram um comportamento assim interessante. A gente precisava definir um único coquetel. E aí é onde a gente veio se valer da técnica de espectroscopia de infravermelho, porque, como falei, é uma técnica extremamente precisa e a informação que ela nos fornece é bastante real. Sim, uma outra coisa interessante é o seguinte, apenas a composição das frações úmicas da matéria orgânica, tantos por cento de ácido fúlvico, tantos por cento de ácido úmico, tantos por cento de umina, não nos diz muita coisa. O que nos dá informação para o ponto de vista edafológico, né, o ponto de vista do uso do solo, são as relações dessas frações. Então, nós fizemos as relações entre elas. Uma relação muito interessante, bastante estudada, é a relação ácido úmico, ácido fúlvico. Ela dá uma indicação do grau de condensação da matéria orgânica, o quanto essa matéria orgânica está umificada. Portanto, quanto maior esse valor, mais umificada vai estar a matéria orgânica, tá certo? A relação carbono da umina com carbono do ácido úmico mais ácido fúlvico nos dá uma ideia da estabilidade estrutural da matéria orgânica, se ela é ou não resistente aos processos de degradação. E essa relação, essa soma das frações úmicas dividida pelo carbono total, elas nos informa sobre o verdadeiro grau de umificação da matéria orgânica. E aí a gente, após as análises estatísticas, a gente conclui que o tratamento que estava sendo composto por 25% de leguminosas e 75% de não leguminosas, foi o tratamento que se destacou em relação a todas estas relações úmicas, né? Mostrando que esse ácido úmico, que essas substâncias, essa matéria orgânica proveniente desse material, ela apresenta uma característica fulvática. Portanto, ela tem um efeito muito interessante na fertilidade do solo, porque vai ser uma matéria orgânica rica em grupos carboxílicos fenólicos que, quando se dissociam, liberam cargas elétricas para a retenção dos nutrientes no solo. Mas nós queríamos ir mais a fundo, queríamos ter mais certeza dessa informação, né? Então, a gente partiu para a realização da espectroscopia de infravermelho. Isso aqui são bandas espectroscópicas, né, de ácidos úmicos, extraídos de cada material daquele que foi adicionado ao solo, né? Aqui são as bandas, podemos ver aqui carbonos alifáticos de cadeias abertas, carbono de ânions carboxilatos e etc. Bom, mas esse gráfico, como é que a gente interpreta ele? Cada pico desse aqui tem um sinal. E as relações, cada sinal desse é um tipo de carbono da matéria orgânica. Então, pega-se um determinado tipo de carbono e faz uma relação com outro tipo de carbono. Por exemplo, pega-se um carbono de uma cadeia aberta, alifática, e faz uma relação com o carbono de uma cadeia fechada, uma cadeia aromática, de anéis aromáticos. E essa relação vai nos dar a indicação do grau de umificação da matéria orgânica. Com toda a precisão, porque aqui a leitura é no átomo de carbono, né? Então, partindo-se do espectro, né, de infravermelho, é feita as relações entre esses estiramentos aqui, ó, de oxigênios de grupos fenólicos com material de estiramentos simétricos e assimétricos, né, de carbonos de cadeia aberta. É feita essa relação, aonde se estima, né, um índice de hidrofobicidade. Esse índice de hidrofobicidade está relacionado à resistência da matéria orgânica à mineralização e às perdas no solo. Então, quanto melhor esse índice, mais preciso é o resultado para um determinado tratamento. Então, as amostras, mais uma vez, confirmaram o fracionamento químico, então mostrando que é uma matéria orgânica alifática, fulvática, né, com muitas cadeias carbônicas abertas, com muitas cargas elétricas, né?
uma grande quantidade de grupos carboxílicos, que também favorecem a maior capacidade de troca catiônica à medida que se dissociam hidrogênios desse material. Bom, aqui são os dois picos importantes do espectro do infravermelho que nós fizemos a relação. Então, de 1050 por o de 2920, onde a gente obtém esse índice de hidrofobicidade, que é sinônimo de recalcitrância química. Então, quanto mais hidrofóbica é a matéria orgânica, menos ela se degrada no solo, ou pelo menos se degrada muito mais lentamente do que uma matéria orgânica menos hidrofóbica. E nós aí confirmamos com toda a precisão possível de que o tratamento 5, aquele que era composto por 25% de leguminosas e 75% de não leguminosas, que foi o tratamento que se destacou como o melhor tratamento para reverter os teores de carbono no solo, manter a estabilidade estrutural e contribuir com todos os aspectos das propriedades, tanto químicas quanto físicas, ok? E assim poder-se obter aquilo tão desejado, que é a máxima produtividade econômica das culturas e não a máxima produtividade física. Porque a máxima produtividade física é aquela onde o agricultor gasta e não toma resultado dos seus gastos e no final o balanço é negativo. A máxima produtividade econômica é aquela em que ele vai produzir economicamente. Então, não podemos pensar em estar produzindo em sistemas irrigados sem economia de água, sem economia de fertilizantes. E isso tudo passa pela matéria orgânica, considerando que nossos solos são solos intemperizados. Os projetos da Codevasf estão em cima de... A maioria dos projetos estão em cima de solos bastante intemperizados, agissolos, latossolos. Existem outros solos mais jovens, mas aí é uma outra questão que já envolve outra discussão, certo? Então, como considerações finais, então a aplicação dos coquetéis nas entrelinhas realmente promove alterações na qualidade das substâncias úmicas, melhorando os níveis de carbono, disponibilidade de nutrientes para as plantas, sendo aquele tratamento T5 com 25% de leguminosas e 75% de não leguminosas mais interessante, porque a mineralização aí se dá na leguminosa, mas as não leguminosas são mais resistentes à mineralização, dá tempo o processo de umificação acontecer e se formarem as substâncias úmicas no solo. A espectroscopia ela mostrou que essa matéria orgânica é uma matéria orgânica de característica alifática, portanto, muito rica em cargas elétricas, né, o que contribui, como já falei, para a fertilidade, né, dos solos. E o nitrogênio é parte muito importante da estrutura das cadeias carbônicas, dessa matéria orgânica proveniente desse tipo de tratamento, né? E os teores de carbono contidos nas frações úmicas representaram mais da metade do carbono do solo, indicando que a maior parte da matéria orgânica é composta por substâncias úmicas, ou seja, houve tempo dessa matéria orgânica se umificar e não apenas se mineralizar, né? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Agradeço e estamos aí abertos a perguntas. A gente vai deixar para fazer as perguntas ao final, tá? Quando a gente formar de novo a mesa. Obrigado, doutor Tony. Vamos convidar agora aqui a colega Isis, lá da 2ª Superintendência Regional. Já está pronto aí? A Isis de Oliveira Alves é nossa analista de desenvolvimento regional lá da 2ª CR Bom Jesus da Lapa, né? E vai falar sobre educação ambiental como forma de governança ambiental em perímetros públicos de irrigação. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a Deus por estar aqui junto com vocês nessa tarde, agradecer à comissão
organizadora do evento, na pessoa do Paulo, que teve muita paciência comigo e que acreditou no nosso trabalho. Agradecer aos colegas da Codevasf, da Segunda SR, que eu acho que tem alguém lá vendo a gente, o pessoal aqui da Gerência de Meio Ambiente, o pessoal da Escritório de Salvador, que a gente tem uma sinergia muito boa, então nossos trabalhos são sempre desenvolvidos em conjunto. O tema do nosso painel é educação ambiental, da nossa apresentação, educação ambiental como forma de governança ambiental em perímetros públicos irrigados na segunda Superintendência Regional da Codevasf, em Bom Jesus da Lapa. E eu achei muito, muito legal, né, ter colocado esse tema aqui no nosso seminário, porque muitas vezes se deixa de lado a questão da educação ambiental. A gente parte muito para questões técnicas, econômicas, mas a parte de educação, de sensibilização, de comunicação, às vezes é deixado de lado. E a gente tem visto ao longo das nossas experiências que a educação ambiental é fundamental para o sucesso e para o êxito desse tipo de trabalho. Bom, vamos dar uma breve contextualização, né? A Codevasf, por meio da Lei 12.196 de 2010, que altera a lei de criação da Codevasf, se define que o papel, a finalidade da Codevasf é o aproveitamento para fins agroindustriais, agrícolas e agropecuários dos recursos água e solo nos vales São Francisco, Parnaíba, Itapecuru e Mearim, com a finalidade de desenvolver essas regiões. Já a missão da empresa, por sua vez, enxerga esse desenvolvimento como necessário, como importante, mas coloca que esse desenvolvimento dele deve se dar de uma forma sustentável, né? Os recursos, solo e água, devem ser utilizados de forma sustentável para garantir o êxito das ações. E aí a política ambiental da Codevasf, ela vem reafirmar a missão da empresa, ao passo que ela estabelece 6 diretrizes de como que irá acontecer, né, esse desenvolvimento sustentável. E aí, para fins do nosso trabalho, eu destaquei essas duas diretrizes. A primeira é estar em conformidade com as políticas públicas e com os marcos legais e regulatórios pertinentes, bem como com os acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. E a diretriz 5, que é instituir estratégias que promovam a responsabilidade socioambiental em face ao comprometimento da sua missão institucional. Então, reforçando, são 6 diretrizes da política ambiental, mas que está diretamente relacionada com o nosso trabalho, são essas duas. E ela foi definida por meio da Resolução 633 de 2014. Bom, como a gente colocou aqui nesse slide, né, uma das diretrizes é estar em conformidade com as políticas públicas, e considerando que é uma política ambiental da empresa, então, entende-se que a gente não pode fugir de estar em conformidade com as políticas públicas de preservação ambiental. Dentro dessas políticas públicas de preservação e de proteção ao meio ambiente, nós temos as políticas que falam da regularização ambiental dos empreendimentos ou atividades. E aí eu trago para vocês o conceito de licença ambiental, que está estabelecido no inciso 1º, artigo 1º da Resolução CONAMA 237 de 97, que seria o ato administrativo pelo qual o órgão competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. E é importante a gente entender que a licença ambiental, ela não é um papel, ela não é só um documento. Ela é uma forma pela qual o órgão ambiental ele estuda o empreendimento e daí ele estabelece as condições para que aquele empreendimento funcione de forma que o impacto negativo gerado seja o mínimo possível ou que, de alguma forma, aquele impacto negativo ele seja mitigado e os impactos positivos eles possam ser potencializados. E aí, como a gente falou que a missão, né, da Codevasf, que a finalidade da Codevasf é aproveitar os recursos água e solo, então nós vemos aí que ela utiliza nos seus empreendimentos os recursos ambientais. Então, logo, os empreendimentos e atividades, a grande maioria dos empreendimentos ou atividades que a Codevasf desenvolve,
é passível do licenciamento ambiental, que, repito, não é um papel, é uma normativa de como o empreendimento deve funcionar. Bom, dentre os empreendimentos que a Codevasf ela implementa ou ela gere, estão os projetos de irrigação, ou perímetros irrigados, que foi como a gente colocou no título do nosso trabalho. Eu mantive a nomenclatura de projeto de irrigação, porque é o que está na Política Nacional de Irrigação. Bom, e o que é que vem a ser esse projeto de irrigação? É o sistema planejado para o suprimento ou a drenagem de água em empreendimentos de agricultura irrigada de modo programado, em quantidade e qualidade, podendo ser composto por estruturas e equipamentos de uso individual ou coletivo de captação, adução, armazenamento, distribuição e aplicação de água. Então, de uma forma, para simplificar o entendimento, um empreendimento no qual você tem a captação de água no manancial, pode ser um rio, uma barragem, o que quer que seja, e aí você pega aquela água e distribui ao longo do que a gente chama de lotes, né, que são propriedades onde se pratica a agricultura. E além da distribuição de água, você também prevê os equipamentos para a drenagem do que sobrar, né, do excedente, na verdade. E aí a gente vê que a definição do projeto de irrigação, ele diz, né, que você utiliza água, ele diz que você utiliza solo, porque não tem como você fazer agricultura irrigada, né, sem você ter o solo. Então, você vê que existe um aproveitamento de recurso. Então, logicamente, o projeto de irrigação, o perímetro irrigado, ele é um empreendimento passível de licenciamento ambiental. E como eu coloquei, o licenciamento ambiental, o órgão ambiental, que pode ser o IBAMA, pode ser os órgãos estaduais ou municipais, eles, ao analisar o empreendimento, eles estabelecem as condições, as restrições que a gente costuma chamar de condicionantes da licença. E aí, dentro desses condicionantes, nós temos os condicionantes relacionados à educação ambiental. Porque, como colocado até aqui no conceito, voltando só um pouquinho do projeto de irrigação, ele fala equipamentos de uso individual ou coletivo de captação. Então, a gente entende também que, além do envolvimento, né, com o solo, com a água, existe também uma relação com a população que está ali, né, com essa coletividade. E aí o órgão ambiental, entendendo isso, ele impõe que a Codevasf execute no âmbito do desenvolvimento da operação do projeto de irrigação, que promova atividades de educação ambiental, em geral voltadas para os moradores do projeto, para o pessoal do entorno, estudantes, enfim. E o que vem a ser a educação ambiental? É só uma palestra para dizer que tem que fechar a água quando escovar os dentes, fechar a torneira quando escovar os dentes, ou que deve desligar a luz quando não estiver no ambiente? Não. A definição de educação ambiental é processos. Então, daí a gente já vê que só uma atividade, só eu chegar aqui para vocês dizer, ó, desliga a torneira, desliga a luz, não é educação ambiental. Né? Educação ambiental é uma coisa que se desenvolve de forma processual, por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais. Então, a educação ambiental também não é conscientizar ninguém, porque a gente não conscientiza, as pessoas, a gente sensibiliza. Por meio do que a gente aprende, do que a gente vem praticando, a gente sensibiliza. E as pessoas constroem esses valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, que é o bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. E aqui eu destaco essa questão do meio ambiente, porque muitas vezes o meio ambiente ele é visto como até um problema para algumas pessoas. Não, o pessoal do meio ambiente só dá trabalho, o pessoal do meio ambiente só atrapalha, o pessoal do meio ambiente só atrasa. Só que se a gente analisar, se não tiver solo conservado, se não tiver água em abundância, não existe projeto de irrigação, não existe perímetro de irrigação. Então, o meio ambiente, como está colocado aqui, ele é essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então, sim, o meio ambiente é o mais importante. Dentro de um projeto de irrigação, a preservação do meio ambiente deve ser
a nossa preocupação principal. Se a gente quiser dar continuidade à nossa atividade, a gente tem sim que conservar o meio ambiente. Bom, então, considerando essas definições, o objetivo desse trabalho é apresentar a metodologia utilizada pela equipe da Unidade Regional de Meio Ambiente da Codevasf, a segunda Superintendência, em Bom Jesus da Lapa, para a realização de atividades de educação ambiental em instituições de ensino da área diretamente afetada por perímetros irrigados. E aí eu quero ressaltar que esse trabalho ele vai apresentar algumas atividades que a gente executou de educação ambiental. Como eu coloquei para vocês, a educação ambiental ela é processual. E nesse trabalho a gente não vai estar apresentando um processo, a gente vai estar apresentando uma parte do nosso trabalho. E outra coisa, a gente vai estar apresentando o trabalho que a gente realizou nas instituições de ensino da área diretamente afetada pelos perímetros. Então, a gente sabe que o público dentro de um projeto de irrigação ele é muito maior do que a escola, né? Temos os produtores, temos os trabalhadores em geral, temos as comunidades vizinhas. Só que, devido a restrições orçamentárias, etc., a gente fez essas atividades apenas nas escolas, entendendo que os estudantes eles poderiam ser nossos parceiros na multiplicação e divulgação das discussões que a gente tivesse ao longo do nosso trabalho. Bom, a primeira etapa foi a elaboração do programa de educação ambiental para perímetros da segunda SR. No início do ano passado, nós sentamos, a equipe lá de meio ambiente, nós sentamos e elaboramos o programa de educação ambiental. E aí, como eu coloquei, ele previa atividades nas escolas, nas instituições de ensino, mas ele também previa atividades com os produtores, com os trabalhadores em geral, com comunidades vizinhas, com o poder público local. Esse foi o programa que a gente idealizou. E aí esse programa, a gente idealizou ele em várias etapas, contemplando vários temas, e era a nossa ideia executar esse plano. Nós não conseguimos o recurso para executar o plano como um todo. E aí chegou no segundo semestre do ano, a gente recebeu a informação de que teria um recurso pequeno para a gente fazer alguma coisa de educação ambiental. Então, a gente já tinha um programa completo e a gente pegou e destacou algumas atividades que a gente entendia que poderia ser feito com aquele recurso que estava sendo disponibilizado. Bom, a partir daí, nós fizemos contato com os escritórios regionais da Codevasf e os representantes dos distritos. Por quê? A Codevasf, na segunda SR, ela é muito grande. E aí, nós temos a sede em Bom Jesus da Lapa, só que nós temos projeto de irrigação na região de Irecê, na região de Barreiras, na região de Guanambi. E aí, a gente fez o contato com esses escritórios regionais que estão mais próximos dos projetos de irrigação, e também com os representantes dos distritos, para que eles nos dessem mais informações a respeito daquele público-alvo que a gente estava querendo trabalhar, que seriam as instituições de ensino. Aí eles passaram os contatos para a gente, né, das instituições de ensino, e aí a gente fez os contatos com essas instituições. Porque, gente, uma coisa que a gente observa muitas vezes é que, sei lá, pela Codevasf e outras empresas federais serem federais, muitas vezes chega sem o prévio planejamento, sem a comunicação com as escolas. Não, a gente está aqui para fazer um trabalho de educação ambiental e tal, e a gente entende que essa não é a forma de acontecer a educação ambiental. A educação ambiental ela tem que acontecer no formato de parceria sempre. E aí a gente fez o contato com as unidades de ensino, falando da proposta, falando da disponibilidade que a gente tinha para realizar as atividades e verificando com eles se, de fato, eles poderiam receber as nossas equipes para fazer esse trabalho. A maioria disse que sim. Aí nós partimos para a logística e programação da viagem, porque, como eu falei para vocês, o segundo SR é muito grande. Então, nós dividimos a nossa equipe em 3, e aí ficou, uma equipe foi lá para a região de Irecê, que é o distrito que o projeto de irrigação Miroróis, uma equipe foi lá para a região de Barreiras, e a outra equipe foi lá para a região de Guanambi. Definindo essa logística, a gente pôde saber, né, quantos dias a gente vai passar, quanto que a gente vai gastar, quem é que vai. E aí, a partir do conhecimento desses cursos, a gente falou com o pessoal daqui da sede, a gente precisa de X. E aí eles descentralizaram os recursos para a gente, para
a parte de transporte, a parte de alimentação, a parte de hospedagem dos técnicos, para que a gente pudesse viabilizar o trabalho, porque infelizmente, ou felizmente, na verdade, felizmente a nossa superintendência tem uma área de abrangência grande e não tinha como a gente ir fazer o trabalho e voltar no mesmo dia, em todas as localidades. Vocês terem ideia, por exemplo, eu fiquei na região de Miraróis. Para chegar lá, a gente leva quase 8 horas de viagem. Então, você imagine, só viajando para chegar lá na escola é quase um dia. Então, tem custo, gente. Não tem jeito, tem custo. Bom, tendo todas essas definições, nós partimos para discutir entre a equipe o que efetivamente a gente conseguiria fazer naquele curto espaço de tempo e com o recurso que a gente tinha disponível. Então, nós elaboramos um material que seria utilizado nessas atividades de educação ambiental. E, por fim, partimos para a realização das atividades em campo. Bom, quais foram os resultados? Primeiro, nós conseguimos atender a 6 perímetros irrigados com essas atividades de educação ambiental. Tivemos um total de 14 escolas visitadas. Então, como eu coloquei, a gente fez o contato com os escritórios de apoio, e os escritórios passaram para a gente as escolas, a gente fez o contato com as escolas e foi no total de 14. Lembrando que são só as escolas que estão dentro dos projetos de irrigação. Se a gente fosse atender todas as escolas do município, acho que até hoje a gente estava fazendo trabalho lá. E um total de 470 alunos participaram dos eventos. E aqui vale uma ressalva. Esses 470 são alunos que assinam. Porque nós trabalhamos desde o público infantil de 8 anos até o pessoal de nível técnico. Então, os alunos, os menores, eles não assinam, né? Ou se fosse fazer uma lista de presença para aquele pessoal, ia demorar um bocadinho, né? Então, eles não assinaram. Então, a gente imagina que deve ter pelo menos mais 50% de alunos, além desses que estão aí colocados. Esses 470 são apenas aqueles que assinaram as listas de presença. Uma outra coisa que a gente observou ao longo do nosso trabalho foi o envolvimento que teve dos profissionais de diversas formações, e aí isso vai ao encontro, né, da definição de educação ambiental, da forma que ela deve se processar de uma forma multidisciplinar. Nós tínhamos na nossa equipe químicos, engenheiros ambientais, engenheiros agrônomos, engenheiro sanitarista, técnicos agrícolas. E, no meu caso, como eu fiquei sozinha, teve um motorista que me ajudou a fazer o trabalho, então minha equipe era ele e eu. Então, nós tivemos gente de várias formações, então enriqueceu bastante o nosso trabalho. Tivemos o envolvimento de diversas áreas da companhia, então, como eu falei, teve a segunda SR, a sede, mas teve o pessoal aqui da gerência de Brasília, que deu apoio, teve o pessoal dos escritórios de apoio, teve o pessoal dos distritos de irrigação que deram apoio. E um outro resultado que a gente teve foi que o pessoal parece que gostou do nosso trabalho, que até saiu na mídia, né? Foi divulgado na mídia o trabalho que a gente estava fazendo. Então, para a gente isso foi muito bacana, porque a gente pensou que não tinha tanta, assim, não teve tanta visibilidade, porque, como eu falei, foi uma coisa que a gente fez com pouco recurso, em pouco tempo, mas acabou saindo a notícia. E aí, para mim, o resultado mais importante é que a gente teve a possibilidade de discutir com a comunidade escolar temas diretamente relacionados com a atividade dos perímetros, a saber, área de preservação permanente, área de reserva legal, manejo de agrotóxicos, e aí vem a parte de EPIs, descarte de embalagens, dentre outros. Por que eu acho esse resultado mais importante? Porque a gente observa que a educação ambiental, muitas vezes, ela não está adaptada à realidade local. É como eu falei aqui no começo, muitas vezes a gente pensa que a educação ambiental é só desligue a luz, feche a torneira. E a gente procurou desenvolver um trabalho que tivesse diretamente relacionado com o dia a dia daquelas pessoas, que seria essa parte, né, de área de preservação permanente ao longo dos rios que estão lá nos projetos, área de reserva legal, que pelo menos lá na região, quase todos os nossos projetos têm essa área de reserva legal, a parte de agrotóxicos, enfim. E era interessante que a gente tinha um slide que a gente tirou fotografias de algumas estruturas do projeto que tinha e apresentamos para eles, né? Colocamos uma barragem, colocamos os canais de irrigação, colocamos os depósitos de embalagem de agrotóxicos, e aí a gente perguntava
para eles o que são essas estruturas, para que serve. E as respostas eram as mais variadas. E surpreendeu a gente, porque eles estão ali no dia a dia convivendo com aquilo e muitas vezes não sabem para que serve. Eu lembro que quando eu perguntei assim, para que serve o canal? Né? Eles viram canal. Aí, você sabe o que é isso? Sei. Canal. Para que é? Para banhar. Quer dizer, eles não têm a consciência de que o canal era para fornecer água para atender o projeto de irrigação, para agricultura irrigada. Então, a gente achou muito legal a gente poder trazer essa discussão para o projeto de irrigação. Vocês estão vivendo aqui, vocês têm que se apropriar do conhecimento do que é isso aqui e da importância que isso aqui tem para vocês. No caso de Miraróis mesmo, a gente falou da questão da barragem. Que, não sei se todo mundo sabe, mas lá vem passando por um processo de seca muito forte. E aí tem afetado a atividade no local. Então, a gente procurava fazer eles pensarem, ajudá-los a refletir nessa questão, que as ações dele estavam... As ações dele, eu digo assim, da comunidade, todos nós, na verdade, está refletindo naquilo que é o meio de sobrevivência dele, que é a atividade de irrigação, que é a agricultura irrigada. A parte de EPI também, eu sei que, às vezes, a gente mostrava o depósito de embalagem de agrotóxicos, eles não sabiam para que servia. E aí eu fiquei me perguntando, se eles não sabem para que serve, então é porque eles não levam as embalagens para lá. E isso é fato, tanto que quando a gente visita os projetos, aí tem muitas embalagens no local inadequado e tal. Por quê? Porque as pessoas não sabem para que serve. Então, esse resultado, para mim, é o mais interessante por isso, porque a gente tentou falar de temas diretamente relacionados à atividade de agricultura irrigada, entendeu? Claro que a gente teve um momento também aqui, que é o próximo resultado, que a gente discutiu boas práticas domésticas e também escolar, que é importante também você falar, né? De apague a luz, de feche a torneira e tal, mas o nosso foco não foi esse. O nosso foco foi trabalhar temas ambientais relacionados ao projeto de irrigação. É interessante falar do São Francisco? Mas é mais importante a gente falar da barragem de Miraróis, que abastece o projeto de Miraróis lá dentro do projeto Miraróis. E por aí vai. Uma coisa interessante também que a gente observou, a gente pôde conhecer um pouquinho do que o que as pessoas acham, né, acerca dos temas abordados, que foi como eu coloquei muitas vezes conceitos distorcidos, mas também a gente teve a oportunidade de ver que já vinha sendo realizada muitas atividades de educação ambiental, principalmente na escola, a questão dos 3 R's, a questão de separação de resíduos e tal. Então, a gente também pode perceber que já vem sendo realizados trabalhos nesse sentido. E, por fim, geralmente no final, a gente fazia essa avaliação, pedia para eles, né, falarem o que achavam e tal. E, na maioria das vezes, nós tivemos um retorno positivo dos alunos, professores e diretores. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho a dimensão do trabalho que a gente realizou, essa linha aqui externa é o estado da Bahia, tá? E aí a gente tem, o que está em amarelinho são os projetos que a gente visitou fazendo os trabalhos de educação ambiental. Eu acho que é a ponta, né? Pronto. Aí aqui é a região de Miraróis, como eu coloquei para vocês, quase um dia de viagem só para chegar lá. Tá? Aqui tem a região de Guanambi. 2 projetos, Seraíma e Estreito. E aqui tem a região oeste, os projetos de Barreiras. Riacho Grande, Nupeba, Barreiras Norte e São Desidério, Barreira Sul. Então, como eu coloquei, nós dividimos em 3 equipes. Eu fiquei aqui, em Miraróis. Outros 2 colegas ficaram aqui, Seraíma e Estreito. E outros 2 ficaram aqui nos projetos da região de Barreiras. Aí aqui, mostrando, né, o pessoal da escola lá em Barreiras. E é interessante, gente, a gente ir para campo para a gente conhecer a realidade do pessoal. Né? Saber que você fazer educação ambiental na zona rural é completamente diferente de fazer educação ambiental na zona urbana. As condições são outras. A percepção das pessoas, a forma de encarar a realidade é outra. Aí aqui o pessoal bem descontraído, provavelmente no momento do vídeo, porque a gente utilizava também alguns videozinhos quando o pessoal era menor. Aqui também lá em Barreiras, esse aqui é nosso colega lá, Fábio. Ele é o químico que eu falei para vocês. Aqui lá no município de Ibipeba, lá em Miraróis. E em Miraróis também teve uma coisa interessante, que nós tivemos... o pessoal que tinha uma empresa contratada para fazer um trabalho de revitalização lá na Bacia do Rio Verde,
que é a bacia que abastece o projeto. E aí eles aproveitaram esse momento que a gente estava lá fazendo trabalho de educação ambiental também para apresentar as ações que eles vinham fazendo. Então teve essa sinergia bem legal. Aqui a galerinha. Gente, prender a atenção desse pessoal é complicado demais. Meu Deus do céu. Mas aí a gente ia adaptando, né, as atividades de acordo com o público, a gente ia tentando adaptar. Aqui é lá na região de Sebastião Laranjeiras, projeto Estreito. E aqui é interessante, o nosso colega Leonardo, ele é lá do escritório de Guanambi. Em princípio, não estava previsto para ele realizar essas palestras. E aí a gente começou, ao longo do trabalho, a observar que ele gostava de apresentar e ele tinha bastante conhecimento. Então, foi como eu falei, teve muitos profissionais envolvidos para que esse trabalho pudesse dar certo. Aqui nós temos, lá no município de Guanambi, esse aqui é o auditório do IF Baiano. Então, para a gente também foi muito bom que a gente pôde, né, na instituição federal de ensino, estar fazendo esse trabalho. Aqui é nosso colega Tiara, engenheiro ambiental. Aqui é nosso colega Maurício, lá em Urandi, e o pessoal bem atento. Aí eu fiquei perguntando a ele qual foi a técnica que ele usou para o pessoal ficar tão atento assim, que não era fácil, não. E aqui, como eu coloquei para vocês, a divulgação, né, da notícia na mídia. Isso aqui eu achei legal, que esse aqui é o site do IF Baiano. Eu achei que, a partir do momento que o Instituto Federal está divulgando o trabalho que a gente faz, é um respaldo muito grande. Muito significativo, pelo menos para mim, pessoalmente, foi muito significativo. E aqui foi na Codevasf. Saiu a notícia na Codevasf normal, mas quando saiu no IF Baiano, a gente ficou mais contente ainda, mais vaidoso, né? No bom sentido. E aqui também, esse relatório aqui é interessante, porque, como eu falei para vocês, tinha alguns estudantes que a gente não quis escolher a assinatura deles, né? Aí a gente pediu para a escola só dar uma declaração de que a gente tinha ido na escola, de que a gente tinha realizado trabalho e tal. E aí a diretora da escola fez esse relatório aqui, e aí eu destaquei alguns pontos para vocês. Ela coloca aqui, ó. Ela fala, né, que a parte de educação ambiental já é uma coisa que vem sendo trabalhada na escola e tal, mas ela destaca assim, ó, que a palestrante usou uma metodologia diferenciada, na qual as crianças tiveram mais empolgação e facilidade para absorver as informações. Aí depois ela coloca, as crianças ficaram à vontade para opinar nos questionamentos. Ela coloca que a gestão das escolas entende que o trabalho realizado surtiu grande efeito positivo e que a parceria entre instituições é de grande importância no desenvolvimento da educação. Então, aqui, como eu falei para vocês, a gente pediu só um relatório dizendo que a gente tinha ido na escola e realizado atividade de educação ambiental. E o pessoal não só disse que a gente tinha feito trabalho, aqui eles dizem os dias, o local, as crianças que foram atendidas, como eles também enalteceram a ação que foi executada lá. Então, para a gente, isso é o mais importante. É que realmente a comunidade que era o alvo do nosso trabalho, desse esse retorno para a gente de que realmente o trabalho tinha sido interessante e relevante para eles. Bom, qual que é a nossa conclusão? É que, por meio das ações de educação ambiental, a Codevasf ela tem essa possibilidade de aderir à legislação ambiental pertinente e, assim, atender o que está estabelecido na sua política ambiental, mas, ao mesmo tempo, a gente pode estar contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental na área dos perímetros irrigados. Como eu coloquei, a gente não executou um programa de educação ambiental, a gente executou atividades específicas de educação ambiental, então a gente não teve uma avaliação depois desse trabalho. Mas a gente entende que, por exemplo, um menino que antes achava que o canal de irrigação que era para banhar, hoje ele sabe que o canal de irrigação não é para banhar. Hoje ele sabe que o canal de irrigação é para atender os lotes. Hoje ele sabe que aquela casinha lá, aquela barraquinha, ele sabe que ali é para levar as embalagens de agrotóxicos. Ele sabe hoje que a embalagem de agrotóxico ela não deve ser reaproveitada, ela não deve ser lançada de qualquer forma no ambiente. E uma consideração que a gente faz é que as ações elas precisam ser continuadas. Então, a gente está realmente num momento muito difícil no nosso país e tal, mas a expectativa da gente é que, assim que tiver recurso, a gente possa voltar a campo para dar continuidade às nossas atividades e, assim, atender o conceito, né, de educação ambiental, que é processual, que é continuada. Aqui são as referências e eu agradeço a atenção de vocês. Quer uma aguinha? Falou sem parar, coitado.
Isis e o Tony, vocês estão de parabéns, o tempo foi bem explorado, a Isis aqui explorou 100% do tempo, Tony também. A gente tem aqui já o coffee break à nossa disposição. A gente podia fazer um pequeno intervalo agora para depois voltar na palestra, para não fazer como de manhã. Como ficou de manhã, muito perto do almoço, né? Podemos fazer então 15 minutos, gente, tá bom?